fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual, professor Cleiton, do PSB. Deputado, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Mais uma vez, prazer, uma alegria participar do Café com Política. Bem, professor, eu gostaria também de comentar com o senhor e já abrir a entrevista falando sobre isso, já que o senhor também é vice-presidente da Comissão de Participação Popular lá na Assembleia Legislativa, falar um pouco do auxílio emergencial que foi sancionado nessa semana e que foi notícia aqui no nosso noticiário, e também as declarações do governador Romeu Zema, né, de que esse dinheiro seria usado por muitos em boteco, uma declaração que gerou bastante repercussão. Gostaria de uma análise, uma leitura do senhor a respeito disso. Bom, obrigado pela pergunta. É bom lembrar que esse auxílio emergencial, ele veio de uma iniciativa, partiu da Assembleia Legislativa de Minas. Esse auxílio, ele não foi pago ainda, exatamente porque tem o auxílio emergencial do governo federal, e ficou estabelecido que assim que terminasse as parcelas do auxílio federal, esse auxílio estadual, no valor de R$600, seria pago para mais ou menos 1.200.000 famílias que em Minas Gerais se encontram abaixo da linha da pobreza, na miséria absoluta. E aí, com muita surpresa, nós ouvimos a fala do governador, que é uma clara fala de preconceito de classe. Não há outra definição. Preconceito de classe. Um governador totalmente desconectado com a realidade das famílias mineiras, um governador que não é sensível à causa dos mais pobres e que não sabe que famílias que estão na fila dos açougues para recolherem ossos, ou famílias que se encontram nos lixões, como eu acompanhei esse final de semana, para tentar coletar ali o resto de comida, porque se encontram numa situação de miserabilidade, vulnerabilidade social, fruto ainda das consequências que só piorarão por conta do que nós vivemos nessa crise sanitária. Preconceito de classe, desconexão com a realidade, insensibilidade e, acima de tudo, uma clara demonstração de que empresários fazendo gestão pública não é uma solução concreta quando se fala de política. Deputado, o senhor também está na linha de frente da CPI da CEMIG, é vice-presidente, relator dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu pergunto para o senhor, o que vem por aí nesse relatório, inclusive, que o senhor vai apresentar na CPI da CEMIG? Eu sou o subrelator, não é, Rodrigo? Isso. Juntamente com a deputada Beatriz Cerqueira, até porque o relatório ele será muito grande, nós estamos auxiliando o deputado Sávio Souza Cruz, que é o relator. Como primeiro proponente dessa CPI, o deputado Sávio Souza Cruz me convidou para participar efetivamente daquilo que vai sair lá na frente. Mas, até agora, nós já teríamos um relatório que passaria de 200 páginas, sem dúvida nenhuma. Por tudo que nós já ouvimos, por todas as oitivas, que cada dia que passa nos deixa muito assustados com o que foi feito na CEMIG. E aí o que eu sempre tenho dito, Rodrigo, Adriana e ouvintes, estão normalizando o erro, relativizando o que é incorreto. Tratando-se de uma empresa pública como a CEMIG, nós não poderíamos acompanhar o que nós estamos acompanhando. A empresa sendo tratada como se fosse uma empresa privada, processos de concorrência que não foram respeitados, contratos por inexigibilidade, quando deveria se ter processos de licitação, a Lei 13.303 sendo desrespeitada o tempo todo, que é a lei das estatais, mas indícios fortíssimos de corrupção, de relações escusas, usurpação da função pública por parte de agentes políticos ligados ao Partido Novo. Só que vem muita coisa por aí, porque nós ainda temos duas fases que são importantes, e por isso ontem nós ouvimos do presidente da CPI, o deputado Cássio Soares,
a necessidade de prorrogarmos o prazo da CPI, porque ainda precisa ser investigado a desidratação da empresa a partir da comercialização da Renova e também da participação da CEMIG na Light, que eu acho que vai ser um escândalo muito maior do que nós já acompanhamos até agora. O deputado, hoje nós trouxemos a notícia um pouco mais cedo aqui, também está nas páginas do Jornal Tempo, de que o governo do estado está agindo para tentar minar os deputados que são integrantes da CPI da CEMIG politicamente para as eleições do ano que vem. O senhor já percebeu esse tipo de ação por parte do governo, já que o senhor é um deputado de oposição e tem sido muito atuante na CPI da CEMIG? Claramente, Rodrigo, quando o secretário de governo ele vai na minha cidade e se reúne com pré-candidatos a deputado estadual, essa é uma movimentação política que mostra de que lado o governo se encontra e quais serão as estratégias lá na frente. A gente já esperava isso. Agora, esperava entre aspas, eu não esperava que isso viesse do Partido Novo. Partido que disse que faria tudo diferente do que sempre foi feito na política. Temos também notícias de que isso está acontecendo na cidade de Passos, cidade do presidente Cássio Soares. Não sei se a matéria, não tive tempo de ler ainda, mas também retaliações em relação ao deputado Elite Arquini na cidade de Patos de Minas, e no meu caso, na região de Varginha, já vários pré-candidatos apareceram e muita gente sendo convidada. Mas faz parte do processo democrático, mas a gente não desanima e seguiremos na luta para mostrar a verdade, porque ela precisa ser mostrada, sobretudo, nessa questão da CPI da CEMIG. Deputado, essa pergunta do Rodrigo também me fez lembrar, porque estivemos há pouco tempo com o líder de governo, Gustavo Valadares, e falávamos a respeito dessa possibilidade de adiamento, né, dessa prorrogação da CPI da CEMIG, e ele havia dito naquele momento que não imaginaria que isso fosse acontecer, não esperava que isso fosse acontecer, porque estava certo de que não havia nada mais para ser investigado. Como é que o senhor vê essa fala e esse posicionamento do líder de governo Gustavo Valadares? Bom, com todo respeito ao deputado Gustavo Valadares, amigo deputado Gustavo Valadares, eu acompanhei a entrevista, eu acho que ele não está acompanhando a CPI. A quantidade de nomes que nós já temos para chamar, a quantidade de coisas que nós ainda temos que investigar, vão obrigar a prorrogação da CPI. É bom lembrar que ela encerraria dia 7 de novembro, mas nós temos 2 feriados nesse mês. Na próxima semana, por exemplo, nós não teremos a oitiva da segunda-feira, por conta dessa questão da emenda do feriado do dia 12 de outubro. Depois vem 2 de novembro, não esse mês, né? Lembrei agora, 2 de novembro. Então, Adriana, é muito difícil concluir uma CPI tão grande, uma investigação que tem sido tão robusta. Hoje, inclusive, acho que vai ser uma das páginas mais importantes até agora da CPI, porque nós vamos ouvir a Kroll e tentar entender que contrato que foi esse firmado com a CEMIG para investigar os seus servidores com algumas coisas que são muito estranhas, filiações partidárias, parentes de segundo grau, patrimônio dos servidores da CEMIG. Inclusive o jornal O Tempo trouxe essa notícia. Então, um negócio assustador. E eu tenho certeza que de hoje alguns desdobramentos vão sair. Nós assistimos o fatídico vídeo da entrada da Kroll na CEMIG, na calada da noite até altas horas da madrugada. Como encerrar algo precocemente, já que nós temos a responsabilidade de fazermos um relatório, como vocês mesmos perguntaram, que é um relatório que vai trazer a conclusão de muita coisa obscura, de muita coisa ilícita e de indícios fortíssimos de corrupção que nós identificamos até agora. Vai ser prorrogado. Pois é, eu gostaria de mudar um pouquinho o foco e falar também sobre acesso à saúde, porque a Comissão de Participação Popular realizou uma audiência, não é isso, deputado, sobre a situação do Hospital Alberto Cavalcante, que é uma das referências aqui em Minas Gerais, mas parece que há problemas no atendimento.
Perfeito. Inclusive, outra surpresa que... Só um minuto, deputado, só lembrando que a gente está no Outubro Rosa, né, Rodrigo? E o Hospital Alberto Cavalcante é uma das referências em oncologia. É verdade. Perfeito, Adriana. Boa lembrança, Rodrigo. Outubro Rosa, onde nós aí fazemos essa lembrança do câncer de mama, mas ao mesmo tempo de outros problemas causados pela questão oncológica. E aí nós nos deparamos com os servidores do Alberto Cavalcante, e aí me permitam abrir um parêntese aqui. Alberto Cavalcante, que em 2019 já passou por um sucateamento, quando foi fechado ali o pronto atendimento, emergência, de urgência e emergência, atingindo uma importante região daqui da capital. Isso já foi alvo de muitas reclamações, de protestos por parte da população, e de repente, então, nós recebemos uma reclamação em forma de denúncia, diga-se de passagem, do que estava acontecendo no interior do hospital. Um hospital que é histórico no combate ao câncer, um hospital que atende não só a região metropolitana, mas também várias partes do estado de Minas Gerais, e o mais grave que nós ouvimos ali, grave e triste, quando se fala, muito bem lembrado, de Outubro Rosa. As pessoas que estão indo para o Alberto Cavalcante, principalmente aquelas que enfrentam um câncer de pescoço e de cabeça, passam pelo tratamento de quimioterapia. A radioterapia, ela não acontece mais no interior do Alberto Cavalcante. Então, quem precisa de rádio e químio, de químio e rádio, quando passa pela químio, tem que esperar a regulação da capital para ser atendido em um outro hospital. E aí uma coisa que nos chamou a atenção, que até agora me faz ter uma pulga atrás da orelha. De 7 hospitais oncológicos em Belo Horizonte, 2 são 100% público. O Hospital das Clínicas e o Alberto Cavalcante. Só que nesses 2 nós não temos o serviço de rádio, só em 5 filantrópicos. Por que será? Por que será que os 2 hospitais 100% público não promovem o serviço de radioterapia? A quais interesses isso está atendendo? Então, muito grave, lembrando que já foi dado ao Alberto Cavalcante o recurso para a compra do acelerador linear, já tem toda a estrutura para receber o acelerador linear, mas nós recebemos uma promessa da FEMIG, e esperamos que isso se concretize, que em 6 meses o problema vai ser resolvido, nós vamos estar acompanhando, e quero convidar vocês aí da imprensa também para acompanhar, porque a população que sofre, que padece com câncer, necessita disso. E só antes da gente ir para a hora do bate-pronto, registrar também, porque na audiência pública, o diretor-geral, né, do Complexo de Especialidades dos Hospitais Júlia Kubitschek, Alberto Cavalcante, diz que os investimentos na instituição estão sendo negociados com a Secretaria de Saúde. Segundo ele, a administração compartilhada dos 2 hospitais no Complexo de Especialidades pretende ampliar a área de atuação do Alberto Cavalcante para além de Belo Horizonte, de forma a possibilitar os investimentos aí, registrando aqui o contraditório ou a resposta, né, de quem gerencia o Hospital Alberto Cavalcante. Agora sim, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Antes da hora do bate-pronto, deputado, só queria comentar alguma coisa que a gente percebeu aqui, pode falar. Eu te cortei, desculpa. Não, sem problema, só para lembrar o nome do Dr. Samar, que foi quem disse isso aí, e nos trouxe muita esperança. Samar Mucidib. Exatamente. Aguardemos. Vamos então para a hora do bate-pronto, deputado. O senhor já conhece perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente, combinado? Ok. Começando então, deputado, falando sobre Auxílio Minas Gerais. Necessidade de uma população que clama porque vive numa situação de miséria gravíssima e para comprar comida, não para comprar bebida. CPI da CEMIG, o que vem por aí? Vem muita bomba por aí e tenho certeza que a justiça vai ser feita. Zema e Assembleia. Uma relação
estremecida porque ele não conseguiu criar uma base na Assembleia Legislativa. Privatizações, contra ou a favor? Totalmente contra, sobretudo em áreas estratégicas como água e energia. As eleições em 2022. Eleições que prometem ser polarizadas, mas ao mesmo tempo eleições que prometem ser totalmente diferentes de 4 anos atrás, quando a população ela tende a votar naqueles mais experientes da política, não em outsiders e aventureiros. A vacinação em Minas. Vacinação em Minas começou atrasada, mas tem tido resultados importantes, mostrando que só a vacina é o fator decisivo para combater essa pandemia. Conversamos então com o deputado estadual, professor Cleiton, do PSB, ele que também é vice-presidente da CPI da CEMIG, também é subrelator da CPI e também vice-presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa. Deputado, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, sempre uma honra participar desse programa que dá uma oportunidade do povo mineiro saber o que se passa nos bastidores da política. Um abraço a você, Adriana, abraço a você, Rodrigo, todos os ouvintes e sempre à disposição da Rádio Super. Muito obrigado, deputado. Abraço para o senhor também.